Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje, eu vou conversar com o secretário da STTU, Paulo César Medeiros, e também com a diretora de comunicação da Assembleia Legislativa, Marília Rocha. O Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui de forma remota o secretário municipal de Transporte e Trânsito Urbano, ou de Mobilidade Urbana, Paulo César Medeiros. Doutor Paulo César, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia a todos, é um prazer estar falando para a Band, prestando contas das ações da STTU, da área de mobilidade urbana da cidade do Natal. Secretário, vamos falar logo de um assunto mais recente, porque o senhor esteve reunido com o diretor do Detran para tentar aí conciliar a ação dos dois órgãos aqui no município de Natal, né? O Detran, que é responsável pelo trânsito, pela a parte da mobilidade no Rio Grande do Norte, o senhor como gestor da pasta em Natal. O que é que foi definido ou tomado de diretrizes nessa reunião? Eu vou pedir a vocês para repetir a pergunta, porque o áudio... Secretário, está me ouvindo agora? Sim. Secretário, eu estava falando da sua reunião que o senhor teve com o diretor do Detran. O que é que ficou definido nessa reunião? Quais as diretrizes de integração entre as duas pastas foi tomada? Eu fiz uma visita ao diretor do Detran, primeiro, para me apresentar, dizer do desejo da Prefeitura de Natal continuar a ter uma relação harmoniosa com o Detran, porque a gente entende que o problema de mobilidade não diz respeito exclusivamente à Prefeitura de Natal, e sim a todas as autoridades de trânsito do Estado, né? Isso é um somatório de ações, e nós tínhamos uma pauta em comum no primeiro momento, que era acesso a algumas informações e a implementação de novos serviços, e ele também pediu apoio para a gente em algumas ações que eles estão fazendo. Na verdade, no sentido de melhorar a atuação na área do trânsito, né? Por exemplo, a gente está automatizando uma série de procedimentos de notificações de trânsito com equipamentos eletrônicos, e precisávamos acertar um protocolo de comunicação entre esses aparelhos, de forma que as informações chegassem em tempo real para os agentes e também fosse recebida pelo Detran em tempo real. E também uma área de visualização de movimentação de trânsito das câmaras que eles têm. Secretário, chegou à nossa redação uma reclamação da questão do monitoramento na cidade de Natal. Eu acho que por uma questão da licitação foi vencida, o contrato foi vencido, não foi feita uma nova licitação. A cidade de Natal está sem monitoramento, ou estava sem monitoramento. O senhor foi empossado recentemente. Eu queria saber se o senhor já tomou pé desse assunto, em que pé está a questão do monitoramento aqui na cidade de Natal. Eu não entendi perfeitamente, mas o que eu entendi, me parece que o senhor está querendo saber sobre o monitoramento. Exatamente. Esse processo licitatório está na SEMAD, e nós já pedimos toda a urgência possível. Alô? Estou lhe ouvindo bem, secretário. Pode continuar. Secretário? O resultado da licitação que está em curso. A licitação ainda não foi feita, mas está atendendo aqueles prazos legais. Então, logo ele esteja disponível, a licitação esteja pronta, a gente disponibilizar o serviço para o Detran e para toda a sociedade. De uma forma geral, os meios de comunicação, eles utilizam as informações das câmaras, alguns até colocam no ar as informações, então isso será disponibilizado.
No momento, nós não temos essa informação. Mas ainda não tem um prazo ainda estipulado, secretário, para quando esse vídeo monitoramento vai retornar? Nós imaginamos que no começo de abril o serviço estará restabelecido. É porque existe, estou trabalhando com os prazos da lei de licitação, que você coloca o edital, tem um prazo mínimo para poder abrir o processo licitatório, depois tem prazos recursais, então a gente está trabalhando com esses prazos aí e imaginando que no começo de abril o contrato estará assinado. Secretário, quando a gente fala na STTU, a gente vem com o problema do transporte público. A licitação já deu deserto algumas vezes. Hoje a gente tem uma frota que não contempla a população natalense. Nós temos o problema de linhas que foram modificadas, a população andando mais para pegar seus ônibus e o principal, a frota não está 100% ainda na rua, em plena uma pandemia. O senhor já tem tomado pé dessa questão da licitação do transporte público, porque eu acho que todos esses problemas que eu citei dependem principalmente de um contrato que hoje não existe e de uma licitação que precisa ser feita o mais rápido possível. Todo o diagnóstico que a gente tem sobre as duas tentativas de processo licitatório que foram vazias, né? Não apareceu concorrentes, diz respeito à modelagem que foi adotada, certo? Então, nós achamos que antes de qualquer coisa, para que não seja vazia de novo, nós temos que redesenhar o sistema. Redesenhar o sistema significa acabar com muitas sobreposições. Então, nós temos linhas que têm um nível de ocupação altíssimo e temos muitas linhas que têm um nível de ocupação baixíssimo. Então, nem é desejável a superlotação, nem é desejável os ônibus vazios. Os ônibus têm que ter um mínimo de passageiros. E a gente acha que, na verdade, a gente tem áreas desatendidas e áreas superatendidas. Então, a gente tem que equilibrar isso. Isso acontece por quê? Porque o modelo adotado foi um modelo onde ficou definido as linhas em 80 e meados dos anos 80, e que depois a gente foi fazendo ajustes incrementais. Isso pode ter significado, em determinado momento, uma hipertrofia de alguma região e um superdimensionamento em outras regiões. Se você for comparar, você for estudar, por exemplo, o volume de passageiros transportados pelo sistema, até antes da pandemia, já tínhamos tido uma queda de 35% no volume de passageiros. Então, quer dizer, se a gente tinha em 2013, 2014, 100, antes da pandemia, a gente tinha 65. E aí, depois da pandemia, houve uma redução de 80% do volume de passageiros. Depois retomou-se 20%. Então, hoje, a nossa posição é que nós estamos trabalhando, em relação ao período anterior à pandemia, com uma queda de 60% do volume de passageiros transportados. Isso, obviamente, que tem que ser estudado e melhorado para poder o sistema ter sustentabilidade, né? Quer dizer, as linhas que têm um bom desempenho suportarem as linhas que têm um baixo desempenho de ocupação. Então, nós entendemos que a saída para isso é redesenhar o sistema. Nós temos também linhas longas demais. Essas linhas muito longas produzem o seguinte problema: no começo das viagens, normalmente, as linhas os ônibus estão vazios, no meio da viagem eles ficam muito cheios e no final da viagem eles ficam vazios. Então, isso também não é desejável. A gente vai manter linhas diretas e vai fazer linhas
compartilhadas, com transbordo, esse tipo de coisa. Só que a gente acha que essa não é uma decisão isolada da STTU. Ela tem que ser comunicada a todas as partes, aos usuários, aos operadores, para a gente encontrar um modelo. O meu discurso tem sido que o sistema precisa melhorar. E para poder o sistema melhorar, isso não é passível, essa melhora não é passível com a decisão de um isolado. Ela só é possível com todas as partes entendendo que precisamos melhorar. E com quem nós temos conversado, falando sobre essas ideias, ela tem sido muito bem recebida pela população e pelos operadores, no sentido de que é preciso repensar. Além disso, a gente também tem que entender que a pandemia tem um efeito sobre a vida grande. E sobre o sistema de transporte e trânsito não podia ser diferente. Também, a gente sabe que virá um novo normal, mas não tem certeza que novo normal é esse. Todos nós assistimos um aumento significativo das motos, da utilização dos aplicativos, dos transportes por aplicativo, da bicicleta, e muitas pessoas que moram perto do seu trabalho irem trabalhar a pé, inclusive. Então, isso tudo provoca um rearranjo do sistema de mobilidade na cidade. E é por isso que nós entendemos que temos que fazer esse redesenho do sistema e calibrar ele para depois fazer a licitação. Porque senão corremos o risco de ter outra licitação de zero. Secretário, o senhor trabalha com meta de prazo para isso? Para quando esse redesenho, esse estudo que vai ser feito, vai estar realmente pronto para uma nova licitação ser startada? Olha, a gente não pode assumir um compromisso de prazo exato. Por quê? Porque quando a pandemia chegou, a legislação que impunha uma série de restrições, a gente pensava que ela iria durar 60 ou 90 dias. Já vai completar um ano. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, com certeza, nos próximos meses. A gente imagina que nós vamos assistir uma redução dos agravos da pandemia, certo? Por conta da vacina. E a gente tem que fazer o redesenho, né, conceber o redesenho, apresentar as partes para ver o que precisa ser ajustados e fazer os testes e se fazer novos ajustes para depois lançar. A nossa meta é lançar a licitação ainda este ano. Essa é a nossa meta. Mas ela não pode ser um compromisso, porque nós não temos controle sobre o que vai acontecer, as consequências da pandemia. Secretário, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu tenho ainda um último questionamento sobre os abrigos de ônibus na cidade de Natal. Natal ela é muito carente de abrigos e principalmente abrigos que realmente protejam do sol, protejam da chuva. Há um planejamento na questão desses abrigos a médio, curto prazo para se resolver esse problema, porque hoje existe uma espera grande e o passageiro no sol esperando o ônibus. Bom, abrigos também é uma preocupação nossa. A nossa equipe está redesenhando abrigos para eles serem duráveis, né, seguros e proteger as pessoas do sol e da chuva e das intempéries, de uma forma geral. E a gente quer um amplo programa de substituição ou melhoria dos abrigos, né? A gente, nem todas as paradas de ônibus têm condições de abrigo, porque às vezes, aonde elas estão colocadas, é tão estreito a calçada que não comportaria um abrigo. A gente está pensando também na relocalização dessas paradas, no sentido de permitir, e em sistemas de abrigo que sejam modulares. Então, assim, eu posso ter um abrigo menor, onde só permita ter um abrigo menor, o espaço disponível, e posso ter abrigos maiores, onde o volume de passageiros e a calçada e o espaço disponível permita isso. Mas a nossa
a nossa meta, né, é que ao longo dos 4 anos nós tenhamos um número significativamente maior de paradas e todas as paradas substituídas. Mas só que a gente não quer esperar os 4 anos. Então, com toda certeza, no segundo semestre, a gente vai assistir já o startado do programa de trocas. É porque a gente está agora fazendo definindo um modelo da parada e a gente vai ter que fazer um processo licitatório para comprar as paradas e substituí-las, né? Mas isso não impede que a gente comece um programa agora de melhoria das paradas que existem, certo? Então, a gente está querendo melhorar essas paradas, as condições da parada, essas que existem. Mas esse não é, assim, isso não será o nosso esforço maior. O nosso esforço maior é implantar as novas paradas. Que bom. Secretário, infelizmente nosso tempo está bem esgotado, temos aqui mais coisas, mas com a sua abertura para a imprensa e que eu já quero lhe parabenizar por isso, a gente tenho certeza que o senhor volta aqui em outra oportunidade ao Band Entrevista para a gente trazer outros assuntos da mobilidade e do trânsito aqui aos nossos telespectadores. Obrigado a você e obrigado à equipe de vocês e aos telespectadores que nos escutaram. Está aí, sempre que for convidado, eu comparecerei. Obrigado, secretário. A gente vai a um rápido intervalo comercial e volta em 1 minuto. Não sai daí. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui na nossa plataforma online a diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a jornalista Marília Rocha. Marília, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Olá, Rodrigo Loureiro, olá os telespectadores da Band. É um prazer participar desse programa, né? A gente sabe que tem uma boa audiência qualificada. Marília, vamos falar logo dessa nova campanha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que traz o respeito como tema, respeito que está bem aflorado nessa pandemia, e eu pergunto como é que surgiu a ideia de trazer à tona esse tema entre as campanhas tão bem-sucedidas da Assembleia Legislativa. Rodrigo, desde o ano passado, né, com a chegada da pandemia, e todos os resultados aí na sociedade, a gente começou a ter um clamor muito grande das pessoas falando sobre empatia, falando sobre respeito, sobre cumplicidade, né, sobre ser um bom cidadão ou não, né, e aí o presidente aqui, a Ferreira, como em todas as outras campanhas, né, desde 2015, que ele está à frente do Legislativo Estadual, solicitou que a gente fosse em busca de informações, de saber sobre projetos de lei, saber como é que está a sociedade, o engajamento de todo nesse sentido, né, de tentar fazer, levar a reflexão temas dos mais variados. E aí, dentro dos temas, Rodrigo, a gente tinha o preconceito, aquelas questões raciais, né, as questões de intolerância religiosa também, um pouco de escolhas pessoais relacionadas, inclusive, à sexualidade. E aí, o ponto em comum entre todas as demandas que tinham chegado à Assembleia e também que estava sendo debatido no dia a dia, né, entre as famílias aqui do Rio Grande do Norte, era o respeito. E aí, junto com a base propaganda, a gente construiu, aí, idealizou, né, essa campanha, porque a gente, no caso, ele tem um pontapé inicial, mas o que vai acontecer a partir de agora parte do que a sociedade vai refletir, é parte do que a sociedade quer discutir, né, e de como ela quer crescer, como ela vê esses temas. Então, de fato, a gente espera que seja uma campanha que leve as pessoas à reflexão, que a gente vive aí muito esse mix de sentimentos, de emoções, né, de sensações aí. E às vezes, né, Marília, é importante a gente frisar que a questão do respeito, ela está muito próxima e às vezes a gente nem percebe.
Às vezes a gente está ali com um colega de trabalho, ou em casa, ou na faculdade, ou na escola, ou mesmo na academia, e a gente não sabe que um simples gesto que a gente está fazendo ali é uma falta de respeito, sim. Então, campanhas como essa é importante para que as pessoas tenham realmente essa sensibilidade e aflore essa sensibilidade da noção de que toda atitude, às vezes, é uma falta de respeito. Verdade, Rodrigo. E nesse mundo globalizado, né, em que a comunicação ela está cada vez mais estreita, tá aí, a gente está conectado, né, e todo mundo passa o dia inteiro no celular, fazendo uso da internet, fazendo uso de redes sociais, e hoje a gente sabe que tem um tribunal, um júri, né, o tempo inteiro julgando, condenando e refletindo ajustes e comportamentos das pessoas. Então, a campanha, né, que tem como mote o respeito, ela quer que as pessoas reflitam sobre isso, né, sobre o que você tem respeito, para quem você tem respeito, e ao contrário também, você desrespeita, né? A gente sabe que tem gente que desrespeita no trânsito, outras desrespeitam nas filas de banco, a gente está em vários casos, né, em relação à vacina também, essa correria de todo mundo querer se beneficiar de alguma forma. E aí vem a reflexão, né? O respeito fica onde, né? Não basta a gente ter só o respeito como palavra e como um discurso, né? A gente, de fato, executar esse respeito no dia a dia. E é isso que o Poder Legislativo quer. Estar perto das pessoas, essa é uma maneira que o Poder Legislativo encontrou de dialogar de igual para igual com as pessoas que estão em casa, né? Que estão cumprindo o seu home office em casa, que passam mais tempo em casa e em razão da pandemia que a gente vive, né, e fazer desse, quem sabe, um tema que percorra aí o estado inteiro, que seja propagado aí para outros estados também, por que não? É uma iniciativa aí do Legislativo, acho que vem num momento importante na Semana do Carnaval, né, Rodrigo, em que a gente sabe que as pessoas pensam muito sobre isso, vão ter encontros, a gente sabe que por mais que seja pregado que isso não pode, não deve, né, as pessoas vão ter esses encontros e que a gente tem, assim, respeito como tema principal, tanto na religião, no esporte, na política, na sociedade, nas escolhas pessoais, né, que a gente saiba respeitar o outro, o indivíduo de fato como ele é. No nosso dia a dia, né, Marília? Eu acho que o respeito ele tem que estar presente no nosso dia a dia, porque, como você falou, às vezes a gente exige tanto respeito e aí entra numa fila preferencial sem ter direito, estaciona numa vaga de deficiente, quer furar a fila nas vacinas ou solta uma piada indelicada por questões de opções sexuais ou religiosas das pessoas, e aí é um contraponto muito grande, como você exige num local e em outro você de repente age de uma maneira diferente. E a gente vê isso também na própria mídia, né? A gente vê hoje como ainda existe a falta de respeito na própria mídia, não só nas redes sociais, como você falou, que hoje é um juiz muito forte, não é? Mas também quando a gente vê nos programas de televisão, quando a gente vê nas opiniões das pessoas sendo questionadas, nos influenciadores digitais sendo questionados e principalmente quando a gente vê a vida pessoal das pessoas sendo desrespeitadas na internet como se fosse uma terra sem lei. É verdade, Rodrigo, é exatamente isso, né, e a gente vê aí tantos preconceitos, né, que levam à violência às vezes, que levam a uma segregação de fato. A gente vê mulheres que às vezes se expõem na praia e que são de fato assediadas. Isso ocorre às vezes também no trabalho, isso ocorre também em casa, em que as pessoas ultrapassam esse limite, né, e acabam derrubando por vezes a questão do respeito que se deve ter ao outro, às vezes ao companheiro de vida, às vezes a um parente, às vezes a um chefe, às vezes ao contrário também, né? Então essas relações são vice-versa, e a gente espera que as pessoas reflitam sobre isso, né, para que a gente diminua um pouco os índices de violência que a gente tem. A Assembleia, no ano passado, fez uma campanha sobre violência doméstica. A gente viu os índices aí de mais de 258% de aumento, né, dessa violência doméstica, e está muito atrelada a essa questão de não ter respeito, né,
sem o respeito, a gente não tem um limite. Sem o limite, a gente acha que pode fazer tudo, divulgar, condenar, inclusive também violentar. A gente acha que a gente pode agredir, a gente acha que a gente tem direito a muita coisa, e na verdade não temos, né, Rodrigo? Às vezes a gente tem até mais deveres, né? A gente tem mais deveres do que esses direitos. E Marília... Isso, e diminuir um pouco esse preconceito todo, né, que a gente sabe que existe ainda, se você é mulher, se você é homem, enfim, independente do gênero, né, mas a gente sabe que todos, de alguma maneira, já sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito, e isso deriva um pouco dessa falta de respeito. Ô Marília, como é que a Assembleia vai trabalhar essa campanha, óbvio, além dos veículos de imprensa que vão divulgar, mas a gente via audiências públicas sendo feitas em outras campanhas, agora com a questão da pandemia isso vai dificultar um pouco. Como é que vai ser esse cronograma de divulgação para que realmente essa campanha chegue à sociedade? Isso, a Assembleia, vou até pedir licença, né, Rodrigo, para deixar aí o nosso arroba aí, é o arroba Assembleia RN, né, para as pessoas poderem acompanhar. A gente tem várias peças e a gente espera impactar através da publicidade, propaganda, muito bem feita pela base propaganda, né, a agência de publicidade. E aí a gente tem peças que vão levar essa reflexão, a gente vai ter uma série de interações também com as pessoas, né, para que as pessoas conversem sobre o tema, para que levem esse tema para suas casas, para o seu ambiente de trabalho, também para o seu núcleo de amizades, né, academias, enfim, para onde puder, de fato, o tema ser levado e ser respeitado também. Então, além disso, a gente espera também ter projetos de lei que diminuam, parte dos 24 parlamentares, né, que diminuam aí esses índices de desrespeito, né, hoje a gente já tem várias ações do Legislativo que incentivam um pouco essa questão da conscientização do que é o autismo, do que é a síndrome de Down, e como a gente pode cuidar das pessoas, né? Existem projetos de lei que são totalmente contrários à homofobia, então, em estabelecimentos comerciais também, nas filas de cinema, supermercado, os pais e os autistas, eles têm um acesso mais livre, né, tem preferencial, como deve ser, e existe também essas preferenciais no transporte público hoje em dia. Então, é o Legislativo conseguindo atuar, estar perto da sociedade, atuar para que essas pessoas também tenham esse respeito garantido, né, previsto em lei, e garantido também, e respeitado, né, por todos. Verdade. Marília, eu queria agradecer muito sua participação aqui. Parabenizar o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Casa Legislativa do Estado, por essas ações que você tem desencadeado aí na comunicação da Assembleia, trazendo a população para perto. Desde que você assumiu a direção de comunicação da Casa, a gente vê realmente que essas ações, essas campanhas são muito importantes para a população e tem realmente chegado e modificado até mesmo vidas. Então, parabéns pela sua atuação e por mais essa campanha. Eu agradeço muito, Rodrigo, em nome de toda a equipe, né, lá a gente tem uma equipe de fato muito qualificada, não sou eu, qualquer outra pessoa que estivesse sentada lá no meu lugar, que o lugar que eu ocupo hoje, com certeza estaria desenvolvendo também um bom trabalho, porque é uma equipe diferenciada, mas agradeço por você conceder esse espaço, né, para falar com os seus telespectadores, né, para que eles também acompanhem aí o trabalho do Legislativo. Esse é o nosso papel, né, divulgar o que é feito lá, divulgar o que é feito pelos 24 parlamentares e agradecer também o espaço que a imprensa nos dá e que as pessoas também param um pouco para nos escutar, né. Então, isso também é respeito. Obrigado, Marília, pela sua participação. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, aqui na tela da Band. Até lá.